E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para continuar aí o terceiro bimestre? Então, pessoal, eu hoje vou fazer só uma recapitulação das nossas aulas antes do recesso de final de ano e dessa breve férias que nós tivemos, tá bom? Então hoje eu não vou trazer nenhuma novidade para vocês. Vocês devem se lembrar, no terceiro bimestre nós começamos falando sobre contratação, né? E aí, na contratação, é importante destacar os cuidados, né, que nós temos que ter em relação a uma série de procedimentos, né? Principalmente porque esses procedimentos vão garantir os direitos dos trabalhadores, esses procedimentos vão garantir o pagamento deles, também servem de segurança jurídica, tanto para o trabalhador quanto para a empresa, né? Então eu espero que vocês se lembrem aí dessa nossa primeira aula do terceiro bimestre. Aí na sequência nós falamos sobre a medicina do trabalho. Então acredito que vocês também devem se lembrar, né, eu destaquei a importância que os exames, né, fazem parte aí desses procedimentos de contratação, né? O exame admissional, o exame demissional eu não falei tanto porque a gente está falando de contratação, mas ele faz parte da medicina do trabalho, e o programa, né, de controle de medicina e segurança ocupacional, que ele é fundamental, né? Ele precisa ter uma certa regularidade, ele precisa ter frequência, e muitas empresas são negligentes nesse cuidado com essas normas, né? Inclusive são normas regulamentadoras, tá? Nós não vamos ficar aqui detalhando essas normas, mas enfim, vocês precisam ter noção de que elas existem e que é fundamental que haja esse cuidado. E se você for o responsável pela área de recursos humanos na organização, então você precisa minimamente acompanhar esse trabalho relacionado à medicina ocupacional. Talvez você não seja a pessoa que vai executar, óbvio, né? Tem que ser médico do trabalho ou segurança do trabalho, enfim, tem atividades que vão ser específicas para um determinado tipo de profissional, mas você pode fazer um monitoramento e, a partir desse monitoramento, fazer as ações que forem devidas, tá bom? Bom, aí na sequência, né, a gente, depois dessa aula de medicina do trabalho, eu falei com vocês sobre sindicalismo, né, acho que vocês devem se lembrar. Bom, o sindicalismo, de novo, aqui a intenção não era preparar nenhum dirigente sindical, a ideia era que vocês entendessem a importância, né, do movimento sindical para o trabalho. Então eu falei um pouquinho sobre essa importância, sobre o quanto que o sindicalismo foi determinante para conquistas de direitos, para a melhoria das condições de trabalho, né? E também a importância da relação que a organização tem que ter com os sindicatos. E nesse sentido, né, eu também coloquei para vocês que normalmente quem faz esse diálogo com o sindicato é a área de recursos humanos. Então, mais uma vez, se você é o responsável, né, se você atuar na área de recursos humanos, pode ser que você tenha mais esse compromisso, né, mais essa atividade, essa responsabilidade de manter um contato com contato com o sindicato, para que essa relação ela seja harmoniosa. Ela deixar de ser conflituosa é um pouco esperar demais, né? Porque sempre haverá conflitos de interesse, né? Tanto da parte do trabalhador quanto da parte do empregador. O empregador ele quer ganhar mais dinheiro, o trabalhador também, mas você não tem recursos infinitos, então em algum ponto você tem que ter uma negociação, né? Então falar que ela é uma relação sem conflitos não seria honesto. Mas é importante que você entenda um pouquinho, né, de como se deu o nascimento do sindicato e do movimento sindical e como que essa relação ela precisa ser profissional, né, e precisa ser respeitosa, tá bom? Muito bem. E aí na sequência, né, a gente teve aí eu comecei a falar de algo que vai ser fundamental aqui para nós, né, a partir desse momento, que diz respeito à parte de
reconhecimento e recompensa. Então, o trabalhador, né, todos nós, né, quando trabalhamos, nenhum de nós aqui trabalha só por amor, né? Existe o sacerdócio, né? Muitas pessoas até exercem o sacerdócio de forma voluntária e tudo mais. Mas assim, o sacerdócio é uma vocação, uma atividade que às vezes algumas pessoas se dispõem a executar. Mas isso não é o normal, né? O normal, as pessoas estabelecerem uma relação de trabalho na qual as partes, né, ganham. Então, uma parte ganha o trabalho, né, o serviço, a mão de obra, o seu talento à disposição dela, da outra, na contrapartida você recebe algum pagamento por isso, né? E aí, esse retorno a gente classificou ali como reconhecimento, recompensa, lembrando que reconhecimento ela não se dá de forma objetiva, nem material, né? Ela não é concreta, ela é muito mais abstrata, e a recompensa sim, ela é objetiva, ela é material, ela é concreta, né? E aí, especificamente, né, a respeito aí da recompensa, eu dei a vocês, eu apresentei a vocês, né, o conceito, na verdade, a explicação, né, é, mais apropriada na área de recursos humanos, que é a de remuneração. Então, nós remuneramos os trabalhadores para que eles trabalhem nas organizações. E essa remuneração ela vai ter aí minimamente três componentes: o salário, que é determinante, fundamental, sem o qual não é possível ter remuneração. Nós podemos ter benefícios, nós podemos ter prêmios, né? E aí, no caso dos benefícios, eles podem ser pecuniários, né? Pode ser na forma financeira ou na forma de serviços, na forma de mercadorias, enfim. E os prêmios normalmente estão associados a desafios, né, que são propostos aos trabalhadores e que, uma vez superados, dão a eles algum bônus, né, alguma coisa diferenciada. Tá bom? E dentro dessa ideia, é, então de remuneração, eu tinha comentado com vocês que no Brasil, principalmente no Brasil, por conta da consolidação das leis do trabalho, a CLT, boa parte do pagamento dos trabalhadores ele está fundamentado num, naquilo que nós chamamos de cargo. Então é o cargo que vai determinar o salário das pessoas, os benefícios que a pessoa recebe, né? Aliás, até a premiação, né? Quando você estabelece, por exemplo, é, um bônus, né, em virtude lá da superação da produção, por exemplo, de uma determinada peça numa fábrica metalúrgica, quem que está produzindo? São os operários, né, são os metalúrgicos. Então, para o cargo de metalúrgico que caberá aquele prêmio. Então, toda a base de remuneração, ela aqui no Brasil, ela está fixada no cargo. Então, eu não posso fazer distinção de remuneração por pessoa ou por competência, porque a legislação não permite. E por isso, então, a gente teve aí uma aula sobre descrição de cargos, eu expliquei um pouquinho como que esse processo, como isso é importante para a organização, e também, em se tratando de mais uma das atividades, mais uma das responsabilidades da área de recursos humanos, é importante que vocês entendam e conheçam, tá bom? Muito bem. E aí, né, eu encerrei, né, vamos dizer assim, encerrei aí com a descrição de cargos, né, esse período anterior ao recesso, né, do final de ano e aquela breve férias que nós tivemos, tá bom? Nossa, nossa meta a partir de quinta-feira é então entender cálculos trabalhistas. Então o que, que eu vou pedir para que vocês façam, né? Deem uma olhada em todas essas aulas anteriores, dá uma recapitulada nelas, para que vocês possam entender, né, os cálculos trabalhistas a partir desse panorama geral, mais amplo, da, da remuneração, da recompensa, do reconhecimento, tá bom? Nós provavelmente vamos precisar aí usar a calculadora, mas como vocês provavelmente estão acessando
de computador, ou de tablet, ou de celular, né? Então, normalmente nesses dispositivos existem as calculadoras à disposição, mas não se preocupem, nós vamos ter os momentos em que vocês vão poder fazer esses cálculos sem a necessidade de acompanhar o vídeo, tá bom? Para que também não haja sobrecarga aí dos sistemas. Às vezes o seu celular não tem condições de abrir duas telas, né? Ele é pequeno demais ou ele não suporta. E aí então a gente vai ter momentos adequados, tá bom? Vou tentar fazer o passo a passo com vocês. Então nossas próximas aulas é só de passo a passo de cálculo trabalhista. E eu vou passar para vocês uma série de exercícios que eu espero que vocês realizem no ritmo que eu propor, para que não haja depois um acúmulo, uma sobrecarga de exercícios, tá bom? Então, por hoje é só, sejam muito bem-vindos aí a essa fase nova aí do terceiro bimestre, né? Espero que vocês tenham descansado um pouquinho, né? Na verdade, todo mundo merecia mais, né? Mas enfim, é o que nós podemos em virtude aí da pandemia, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até quinta-feira.